Para essa peça, eu vou usar 2 bastões. Esses aqui, eles têm aproximadamente 33 centímetros. Vou usar o fio nessa cor linda, terracota. Esse fio aqui é um fio de 25 milímetros, tá? E para ele, eu vou usar a agulha de número 7. Então, a gente vai começar assim. Eu vou deixar uma sobrinha de fio aqui, exatamente aqui em cima do bastão. Vou dar a volta nele, de cima aqui, olha. Tá? Aí eu vou colocar a agulha exatamente aqui. Segurar aqui, olha, aqui embaixo. Segurando a pontinha. Vou pegar o fio do rolo e trazer aqui para cima. Ok? Assim eu já fixo aqui essa pontinha e eu já vou deixar ela aqui em cima, porque quando eu fizer os outros pontos, ela já vai ficar embutida aqui e bem presa. Fiz o primeiro, ajusto a laçadinha para não ficar muito folgada. E venho para o segundo ponto. Eu vou colocar a minha agulha aqui por baixo do bastão, pegar o fio do rolo, trazer aqui para cima, laçar e fechar o ponto. Vou fazer de novo, levo lá para trás, trago aqui e fecho o ponto. E aí, olha só, eu quero preencher todo esse espaço do bastão. Deixar aparecendo aqui só a pontinha. Então, eu vou levar meus pontos ali para a pontinha. E sempre que eu fizer cada ponto, eu vou ajustar ele, trazendo aqui, encaixando com o outro, para que esconda totalmente a madeira. Vou fazer mais um. Faz o ponto. Fecha e acomoda eles aqui certinho. Ó, veja que a pontinha já ficou aqui dentro, ó. E assim a gente vai fazer até chegar aqui no finalzinho, tá? A mesma distância, mesmo espaço que você deixar aqui, ó, de sobra, você vai deixar aqui também. Não consigo te dizer aí quantos pontos você vai fazer, tá? Depois que eu fizer eles aqui, posso até contar para você, mas esse número não é importante, porque você vai fazer simplesmente até preencher todo o espaço, de forma que não apareça a madeira até chegar aqui, tá? E também, dependendo do tipo de fio que você utilizar, o número de pontos vai ser diferente. Completei aqui o bastão, só a título de curiosidade, deu 25 pontos, tá? Mas como eu disse, você vai acomodando os pontos ali até que feche completamente essa parte aqui da madeirinha. Agora eu vou fazer uma correntinha, virar o bastão. Agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Eu não vou fazer aqui no primeiro espaço, porque a correntinha que eu fiz para subir aqui já posso considerar um ponto. Então, aqui no segundo espaço, aqui é onde eu vou colocar a agulha. Coloco a agulha, trago ali o fio para frente e fecho o ponto. Coloco a agulha, trago para cá e fecho o ponto, tá? Ponto baixo, gente. Então, coloca a agulha ali, traz pra frente. Não faça muito apertado, porque senão vai ficar com um buraquinho aqui. Aqui, por conta da madeira. Se você puxar muito aqui na hora de fazer, vai ficar o buraquinho aqui, tá? Então, não faça muito apertado. Inclusive, se você quiser, deixa eu fazer esse ponto aqui para eu te mostrar uma situação. Aqui nessa primeira carreira, você pode
pegar uma agulha menor para facilitar a colocar ela aqui, tá? Porque se você fez aqui apertadinho, na hora de colocar a agulha aqui, por conta da madeira, vai ficar mais difícil. Então, você pode usar uma agulha aí um pouquinho menor. Aí, depois, quando terminar a carreira, você volta para outra agulha. Aqui, então, a gente vai fazer ponto baixo, um pontinho para cada ponto que a gente fez embaixo, até chegar aqui. Fiz aqui, então, toda essa carreira em ponto baixo. Cheguei aqui no último ponto. Vou fazer 2 correntinhas. Por quê? Porque essa terceira carreira eu vou fazer de ponto alto. Para que tenha a altura do ponto alto, eu vou iniciar aqui com 2 correntinhas, ok? No primeiro espacinho aqui a gente não faz, porque eu já tenho aqui um ponto. Vou fazer no segundo. O ponto alto, antes de colocar a agulha aqui, eu laço o fio. Daí, insiro no buraquinho, trago o fio para frente. Veja que eu fiquei com 3 fios na agulha, olha, 3 laçadas na agulha. Vou tirar 2 e depois tirar as outras 2. Bem simples. Laço o fio, venho aqui no próximo ponto, trago o fio do rolo para frente, fiquei com 3. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, isso nós vamos fazer até chegar lá no último pontinho. Todos os pontos, ponto baixo. Cuidado para não ficar muito frouxo, muito soltinho esse ponto. Passa ali na tensão normal de ponto que você já tem feito. Para que não fique buraquinhos aqui. Se você tiver dúvida de onde coloca a agulha, você vai observar aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. Exatamente aqui no meio é onde eu coloco a agulha. Ou você vai olhar aqui em cima e vai ver o desenho da correntinha. A agulha, ela vai passar por baixo, ó, das 2 perninhas aqui que formam a correntinha, sempre por baixo das 2. É o mesmo lugar. Não é difícil de localizar. Então, eu vou fazer aqui até chegar ali no último ponto, sempre fazendo ponto alto, cuidando para não esquecer de dar a laçada certinha, senão não vai formar o ponto alto. Tira 2 e daí tira mais 2. Olha, tira 2, fiquei com 2. Tiro mais uma vez. Não pode esquecer que você precisa dar a laçada para tirar, tá? Ó, dei a laçada, tirei. Laço de novo o fio e tiro os outros 2. Fiz essa carreira, então, em ponto alto. Vou recapitular aqui um pouquinho. Aqui fizemos ponto baixo, a segunda carreira ponto baixo e a terceira carreira ponto alto. Agora que você já sabe o ponto alto, na próxima carreira nós vamos fazer também o ponto alto, mas um pouquinho diferente. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas, vou virar o bastão e vou trabalhar agora desse lado. Vou fazer ponto alto, mas eu vou fazer ponto alto colocando 2 pontos no mesmo ponto. Então, aqui eu já tenho um ponto,
Vou fazer agora no primeiro espacinho que eu tenho aqui, ó. Porque eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou pular um espacinho aqui. No próximo, vou fazer 2 pontos altos, onde eu coloco a agulha no mesmo lugar para fazer os 2 pontos. Pulo um ponto no próximo. Ponto alto. E aí, faço no mesmo lugar mais um ponto alto. Veja que é o mesmo ponto, mas ele já tem uma aparência diferente. Pula um ponto, não pode esquecer de pular o ponto, tá? Porque aí, se você esquecer, nós vamos acabar tendo pontos a mais aqui. E aí ela não vai fechar aqui a quantidade certinha, tá? E vamos até o final da carreira, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Finalizei essa carreira aqui e de novo eu vou fazer 2 pontos, 2 correntinhas aqui, viro a peça e nós vamos repetir o que fizemos na última carreira. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu já tinha as correntinhas representando o meu primeiro ponto e eu faço aqui o segundo ponto para ficarem juntinhos. Pulo o próximo e no seguinte vou fazer a mesma coisa. 2 pontos no mesmo lugar. Finalizei essa carreira e mais uma vez eu vou fazer 2 correntinhas e virar a peça. Agora a gente vai fazer ponto alto, mas um pouquinho diferente das carreiras anteriores. Vou fazer mais uma correntinha, fiquei com um total de 3 aqui. Não faço no primeiro pontinho, porque aqui já simboliza o meu ponto. Não faço no segundo, vou fazer no terceiro. Então, faço o ponto alto no terceiro espaço. Tá? Vai ficar desse jeito. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto e faço no próximo mais um ponto alto. Ok? Então, vai ser nessa sequência. Uma correntinha, pulo um ponto e faço no próximo. Veja que nós estamos trabalhando o mesmo ponto, mas de forma diferente, para ter uma trama diferente. Deixa eu te mostrar, olha aqui. Tá? Aqui ele vai acertar depois quando a gente faz o ponto de cima, tá? Agora ele fica deitadinho assim, mas quando a gente for fazer o outro ponto aqui, ele vai se ajeitar, ok? Então, dessa forma, nessa sequência, uma correntinha, um ponto alto, lembrando de pular um ponto aqui, até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, mesma coisa, passo 2 correntinhas e viro a peça. Agora, a gente vai fazer mais uma vez essa mesma sequência. Passo mais uma correntinha. Pulo aqui o próximo ponto e faço no ponto seguinte, ponto alto. Tiro e tiro. Faço uma correntinha, pulo o próximo e venho no seguinte. Mais um ponto alto. Ok? Vou fazer então a mesma coisa até chegar aqui.
Finalizei mais essa sequência aqui de ponto alto e correntinha. Agora vou subir 2 correntinhas, virar a peça. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa daqui, olha só. Onde a gente fez 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? A gente vai fazer essa repetição agora. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto. Vou fazer o segundo no mesmo lugar. Ainda estamos trabalhando com o ponto alto, tá? Pulo um e vou fazer no próximo. 2 pontinhos no mesmo lugar. Ok? Aqui nós tínhamos feito 2 carreiras dessa mesma sequência de pontos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, 2 carreiras desse pontinho aqui, onde a gente faz 2 pontos no mesmo lugar, tá? Vou fazer as 2 carreiras e volto para darmos continuidade. Fiz as 2 carreiras, onde a gente faz 2 pontos altos no mesmo lugar. Veja que a gente está fazendo uma repetição aqui, ó, tá? Qual seria o próximo? Os pontos altos, cada um em um pontinho de base. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou subir 2 pontos, viro a peça. Então, eu venho aqui, não faço no primeiro e faço no segundo pontinho. Todos de ponto alto. Então, nós fizemos aqui, olha, começamos com uma trama até aqui, e aí nós estamos fazendo agora um espelho dessa parte aqui, tá? Então, olha, essas duas são iguais, essas duas são iguais, e agora essa e a próxima aqui vão ser iguais também, tá? Vou fazer aqui até o final da carreira. Terminei aqui a carreira de ponto alto, um pontinho para cada ponto da carreira anterior. Agora, gente, nós vamos fazer mais 2 partes iguais a essa daqui, tá? Nós vamos espelhar, como eu fiz aqui, olha. Ponto alto, pegando no mesmo pontinho 2 vezes, depois 2 carreiras, ponto alto, correntinha, lembrando de intercalar aqui, pular um pontinho. Aí a gente começou aqui a espelhar, olha, o que eu fiz aqui foi exatamente o mesmo pedaço que eu fiz aqui embaixo. Então, vamos lá, vou continuar aqui, olha, 2 correntinhas, viro a peça. Qual é o ponto que eu vou fazer agora? Ponto alto mesmo, mas agora eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, pulo um pontinho, 2 pontos no mesmo lugar, sempre ponto alto, tá? Vou fazer essa sequência 2 vezes. E depois eu venho para essa outra sequência aqui, de ponto alto, correntinha, ok? Vamos lá, então. No mesmo lugar aqui, porque eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, pulo um, vou pro próximo, 2 pontos no mesmo lugar. E assim a gente vai seguir fazendo as repetições das carreiras, espelhando, para que a gente fique aí com 3 blocos dessa trama aqui, tá?
Então, pessoal, eu finalizei aqui. Lembra que eu disse para vocês anteriormente que eu ia fazer uma repetição aqui de cada sequência de pontos. Então, eu fiz isso. Temos aqui 3 conjuntos de sequências de carreiras. Então, vou resumir bem rapidinho. Fizemos aqui uma carreira de ponto alto, um ponto para cada pontinho de base. Depois nós fizemos 2 carreiras, onde a gente fazia 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulava um pontinho, 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulava um pontinho, 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Depois nós fizemos ponto alto, correntinha, dava intervalo aqui de um ponto, ponto alto, correntinha, dava intervalo aqui, ponto alto, correntinha. Fizemos 2 carreiras dessa forma para ficar esses espacinhos aqui entre os pontos. E aí a gente repetiu 2 carreiras de ponto alto duplo e uma carreira de ponto alto, um pontinho para cada ponto de base para ficar fechadinho assim, ok? Esse é um bloco aqui da nossa sequência, tá? Repetimos todo ele mais 2 vezes, tá? Então, aqui nós chegamos no tamanho de 52 centímetros, tá? 52,5 para ser mais precisa. Aí você, conforme o tipo de fio que você tá usando, pode ser que você precise aí acrescentar uma carreira a mais ou uma carreira a menos. Mas esse tamanho, gente, é o tamanho ideal, porque ele cabe perfeitamente a revista aqui. Eu vou mostrar com detalhes depois, mas eu quero rapidinho colocar aqui, ó, só para você ter uma noção do que eu tô falando. Nós vamos pegar uma parte e vamos dobrar. E aqui a gente tem, olha, um pouco mais do que a metade da revista. Por quê? Para que a revista não caia aqui desse bolsinho, tá? Aqui nós vamos colocar o outro bastão e aí vamos fazer aí os acabamentos necessários, tá? Então, 52 centímetros é um tamanho bem apropriado para o nosso revisteiro. Você deve estar vendo aí no vídeo, se você é aí detalhista, você vai ver, olha só, ela faz umas ondinhas aqui, ó. Por que ela faz isso, Kátia? Se eu tenho a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras, eu fiz questão de contar uma a uma, nós temos a mesma quantidade de carreiras em todas, de pontos em todas as carreiras. O que acontece? Aqui, aonde eu só faço um ponto alto e depois venho com uma correntinha, pulo um pontinho para fazer a próxima, a gente tem menos fio aqui e menos pontos. Então, a gente fica com ele menor. Aqui, como a gente já inicia aqui com um ponto duplo, um ponto alto duplo, deixa eu trazer aqui, olha, um ponto alto duplo, te dá a impressão de que eu coloquei um ponto a mais aqui, porque ele ficou mais gordinho, tá? Mas no geral, fazendo aqui toda a carreira, você se achar e ficar em dúvida, conta os pontos anteriores e conta aqui de novo. Precisa ter a mesma quantidade de pontos, tá? O que acontece? Como aqui a gente só faz um ponto e aqui, olha, a gente faz 2, ele dá mais volume, mas nós temos a mesma quantidade de pontos. É por isso que nós vamos fazer um outro acabamento aqui para igualar aqui essa lateral e ela ficar aí com uma aparência muito mais bonita. Mas os pontos estão todos corretos. Cada carreira tem a mesma quantidade de pontos. Então agora a gente vai fixar o outro bastão aqui, tá? Ó, finalizei aqui, não fiz correntinha para subir, tá? Porque eu não vou fazer outra carreira de pontos. Vou colocar o bastão. Venho com o bastão, deixo ele atrás da agulha e o fio passando lá atrás. Vou laçar e já segurar aqui, olha.
Agora a gente vai fazer pontos baixos, só que embutindo aqui o bastão na carreira. Coloco na seguinte, trago o fio para frente e fecho o ponto, tá? Coloco, trago para frente, fecho o ponto. Você tá vendo que eu tenho um espacinho aqui aparecendo a madeira? E lá na outra eu tenho ele todo fechadinho, não aparece nada da madeira? Então aqui, o que eu vou fazer para esconder a madeira? Eu posso fazer 2 pontos no mesmo lugar, tá? Não tem problema nenhum. Posso fazer 2 pontinhos no mesmo lugar. Assim eu vou preenchendo o espaço e o bastão. Não precisa fazer em todos os pontos, tá? Ó, vou fazer e vou analisar. Preciso um ponto a mais? Não preciso, tá? O meu resultado final, a quantidade de pontos final aqui, não vai interferir em nada, porque é minha última carreira e eu tô fechando o bastão, fechando aqui para não aparecer a madeirinha. Não tem problema nenhum. É como quando a gente coloca alça em uma bolsa, né? Ou quando a gente fecha ali com um ponto alongado, uma alça, para que fique bem fechadinho, um pontinho bem do ladinho do outro, é a mesma coisa. Completei a carreira, veja que ficou, olha, bem fechadinho. Eu fui fazendo alguns pontos a mais só, e depois eu juntei aqui, porque aqui, gente, a gente precisa deixar um espacinho a mais, não pode cobrir totalmente aqui, porque a gente vai precisar colocar alças aqui ainda. E agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo nas 2 laterais, tá? Então eu vou começar aqui e venho até aqui, tá? Então olha só, fiz aqui o último ponto, eu não vou cortar o fio para iniciar a carreira de ponto baixo que eu vou fazer aqui do lado. Então eu vou aumentar aqui essa laçadinha. Ó, o fio do rolo deixo lá para trás. A laçadinha eu vou passar aqui dentro, olha. Para fixar ela aqui e deixar ela bem presa. Vou puxar o fio do rolo, olha, ficou bem preso aqui, finalizado, sem corte, sem nada, tá? Agora, deixa o fio do rolo aqui atrás. Aqui na frente, a gente não tem o lugar ali certinho da correntinha, onde a gente coloca a agulha para fazer o ponto, certo? Porque, olha, é a lateral. É diferente daqui, da parte aqui da carreira, que você tem o lugar certinho para colocar, olha, a agulha para fazer o ponto. Aqui na lateral não é assim. E tem outro porém, nós fizemos ponto alto, né? Então não vai ser um pontinho baixo para cada espacinho, porque senão vai faltar ponto, por causa da altura que tem o ponto alto. Então nós vamos fazer para cada ponto alto 2 pontos baixos, para eu poder preencher o espaço aqui, olha, do tamanho que tem o meu ponto alto. Então eu vou colocar a agulha aqui dentro. Veja que aqui eu tenho um espaço. Vou trazer o fio do rolo para frente e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais um no mesmo lugar, tá? Olha aqui o próximo. Meu ponto baixo começa aqui e vai até aqui. Eu não posso colocar, aliás, meu ponto alto vai daqui até aqui. Eu não posso colocar só um ponto baixo aqui. É muito pouco, por isso a gente vai colocar 2.
Então, nesse intervalo, nessa altura de ponto alto, nós colocamos 2 pontos baixos. Tá? Aí você vai observar cada pontinho da carreira e vai fazer 2 pontos baixos. Olha que eu já tenho aqui, tá? Aqui, olha só. Coloco a agulha aqui dentro, trago pontinho baixo. Trago a agulha ali, ó, pontinho, ponto baixo. Tá? Então, dessa forma, a gente vai preencher todos os espaços e não vai ficar com pontos a menos aqui. Eu vou fazer aqui um pouquinho para te mostrar, para que você tenha aí a noção, né, dessa parte, dessa lateral, que é um acabamento extra que a gente faz, para que fique com a lateral bonitinha. Já vou te mostrar aqui, ó. Olha a diferença, olha como tá aqui e olha como tá aqui. Aqui eu já consigo ter ele mais alinhado, olha. Tá? Nesse pedaço pequenininho aqui, talvez você não tenha muita noção. Mas quando tiver todo ele pronto, olha as ondulações que eu tenho aqui. Sem acabamento. E aqui com acabamento, tá? Então, vou fazer isso desse lado até chegar aqui. Aqui eu vou precisar cortar o fio para fazer o acabamento. E vou fazer do outro lado aqui a mesma coisa, tá? Eu fiz aqui toda a lateral, olha só, de ponto baixo. Tô aqui no último pontinho, mas eu quero te mostrar a diferença que já dá no trabalho você se preocupar com os acabamentos. Então, olha só, esse lado aqui é onde eu fiz o acabamento com ponto baixo e esse aqui não. Então, aqui já você consegue ter uma noção da importância que é nós fazermos os acabamentos, nos preocuparmos com essa fase da peça. Ó, último pontinho para preencher aqui o espaço. Vou deixar a laçadinha um pouco maior, ó, vou puxar aqui um pouquinho para que o ponto fique firme aqui e vou, ó, fazer como eu fiz lá no começo. Vou passar aqui por cima do bastão e vou puxar o fio do rolo para ajustar ele aqui. Agora eu vou precisar cortar esse fio. E esse pedacinho eu vou guardar aqui para dentro, ó, vou arrematar ele para que ele fique já bem preso. Então, eu posso usar uma agulha dessa de tapeçaria, que cabe bem aqui dentro o fio de malha, ou então usar uma agulha de crochê mesmo, uma agulha um pouco menor que você tem aí, para facilitar um pouquinho. Então, eu vou colocar a minha agulha por dentro dos pontos, vou passando ela assim por dentro dos pontos, para levar essa pontinha, para deixar ela presa aqui. Assim, o meu trabalho não vai desmanchar, eu não vou fazer nenhum nó, né, para que não fique aparente. Eu sei que tem alguns trabalhos com os fios mais fininhos, né, que é importante o nó para que não se desfaça realmente. Mas com o fio de malha, se a gente fizer nó, vai ficar feio, tá? Porque ele é um fio mais espesso. Então, qualquer coisa que você fizer ali de diferente, que vai dar um pouco de saliência, vai aparecer e vai sobressair na sua peça, tá? Então, fazendo esse tipo de arremate aqui, você não tem esse problema. Olha, eu passei o fio por debaixo dos pontos. E aí, o que acontece? Você pode usar a cola se você quiser, mas aqui já tá muito preso, tá? Já tá super preso, não vai desmanchar. Mas se você quiser usar a cola, ainda assim, você pode usar. Mas usa um pouquinho. Puxa aqui um pouco. Estica aqui um pouquinho. E coloca a cola lá embaixo.
para que ela não apareça, porque a marca da cola ela aparece, né, na peça quando seca. Então, coloca a cola num lugarzinho escondidinho e aí corta o fio. Esse tipo de arremate a gente faz para qualquer peça, tá? Para qualquer situação que você precisa esconder o fiozinho, prender o fiozinho, você vai fazer esse tipo de arremate. Nós vamos fazer aqui agora a mesma coisa, mas eu não tenho mais uma ponta aqui de fio que sai do rolo, porque aqui eu já acabei, já tá finalizado, aqui tá pronto. Eu vou precisar colocar um fio novo. Então eu pego o fio, deixo uma sobrinha, coloco aqui no comecinho, trago o fio para frente. A pontinha, que é a pontinha de arremate, que eu preciso guardar ela depois, eu já vou deixar aqui, ó. Porque quando eu fizer os pontos, eu já vou deixar essa pontinha dentro dos pontos, tá? Então, olha, deixei aqui, faço o primeiro ponto baixo. Ok, pontinha sempre aqui. Vou fazer o próximo. Ponto baixo. Tá? Aqui é onde a gente já tem o ponto alto, olha. Então, eu preciso fazer 2 pontos aqui no mesmo lugar para preencher o espaço. Depois, mais uma vez, faço 2 pontinhos. É exatamente como a gente fez na outra lateral, tá? Eu só quero te mostrar aqui que eu já tô deixando guardada a pontinha. E aí, aquele trabalho de colocar a pontinha na agulha de tapeçaria e passar por entre os pontos, eu não preciso fazer, porque eu já fiz aqui, ó. Ó a pontinha. Ela tá escondidinha aqui dentro, tá? É aí uma dica que facilita e você não precisa perder tempo arrematando essas pontas. Ok, gente? Aqui agora eu vou fazer exatamente, eu fiz do outro lado, 2 pontinhos para cada ponto alto que tem aqui, ó. Ponto alto, 2 pontinhos. Ponto alto, 2 pontinhos. Aqui, identifica o ponto alto, faz 2 pontinhos, tá? Lembrando que o ponto alto, ele tá assim, ó. Ele tá deitado agora pra gente, tá? Ó, 2 pontinhos, 2 pontinhos, 2 pontinhos, tá? Até chegar aqui de novo. Gente, peça pronta até aqui. Fizemos toda a parte do crochê, tecendo aqui toda a trama que a gente queria para nossa peça. Colocamos os 2 bastões, as madeirinhas aqui. E agora é hora de a gente pensar em montar a peça. Porque a gente vai colocar aqui uma revista, algumas revistas, né? E a gente vai dobrar. A gente vai fazer esse movimento aqui, vai dobrar para poder encaixar a revista aqui dentro. Veja que a nossa revista, ela precisa ter aqui pelo menos 2/3 dela dentro desse compartimento da nossa bolsa aqui, tá? Eu vou medir mais ou menos 20 centímetros. Aí, agora, a gente vai precisar travar aqui, né? Fechar esse bolso. Mas a gente não vai fechar aqui nas laterais, tá? Nós vamos colocar aqui, ó. Vamos fechar aqui, prender, né? E aí, você vai usar da tua criatividade. Eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer, algumas opções, mas você vai poder usar o que tiver à sua mão aí na sua casa. Então, a gente precisa aqui, ó, esse espaço, a gente precisa colocar algo aqui. Então, você pode pôr uma corda, você pode fazer uma alça e colocar aqui, e encaixar aqui com argolas, tá? E a gente vai pensar também em algo para colocar aqui, olha, para poder pendurar, né? Então, uma cordinha ou o próprio fio de malha para colocar aqui em cima para a gente poder pendurar, porque esse é um revisteiro de parede. Eu trouxe aqui para vocês
algumas sugestões para poder finalizar essa peça. Mas aí é bem legal aqui que você pode dar a sua cara para a peça, né? O seu gosto, como é que você gosta aí na decoração da sua casa, o que que você gosta de utilizar. A primeira opção que eu tenho para você é essas cordas, tá? Corda de sisal, olha. Você compra aí em casa de cordas, em armarinhos, tá? Essa daqui, ela é um pouco mais grossa. Só que aí eu não queria ela tão grossa, eu tirei, olha, uma trancinha dela, né? Ela tem 3, eu tirei uma e deixei ela assim um pouco mais fina. Vai dar para o propósito que eu quero aqui, assim vai ficar bom. Então, a minha ideia aqui foi a seguinte, usar uma corda inteira, sem precisar cortar e fazer por partes, né? Então, o que eu preciso pensar aqui, gente? Se a tua ideia for usar aí também algum material que você queira fazer inteiro, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou dar um nó aqui, né? Vou dar um nozinho e vou colocar bem aqui, ó. Então, eu quero deixar uma sobrinha aqui. Vou passar ela por aqui, aqui por cima. Assim eu já travo o bolso. Vou deixar aqui uma sobra para fazer a parte onde eu vou pendurar aqui. E fazer a mesma coisa desse lado. Aí o que que acontece? Eu vou usar uma corda só inteira para fazer tudo que eu preciso, tá? Então essa aqui é a primeira ideia que eu trago para você. Então a gente vai fazer assim, olha. Vou unir as duas pontinhas e vou encontrar o meio aqui, tá? Aqui em cima não precisa ser muito grande. Deixa eu virar aqui para te mostrar. Aqui em cima não precisa ser muito. Aliás, se você quiser deixar até pequenininho assim, olha, né? É a cordinha aonde você vai pendurar aí num suporte, num parafuso, o que você quiser aí na sua casa, tá? Então, ele vai ser fixo aqui e essa pontinha vai ficar aqui, vai formar esse triângulo. Então, como eu tenho aqui o meinho, eu já posso trabalhar num nozinho aqui, olha. Vou pegar, passar a pontinha aqui por dentro. Vou colocar aqui e dá uma leve apertadinha aqui, ó. Legal de usar a corda é que fica bem rústico, bem artesanal mesmo. E aí, ó, prendi ali. Vou posicionar aqui, olha, o quanto eu quero deixar para a parte de pendurar aqui. Esse tamanho aqui eu acho que tá bom. Venho aqui, faço outro nozinho. Passando ali a cordinha pelo meio. E aí, prendendo aqui também, ó. Tá? Ela é bem assim áspera, não é lisa, nada, então não vai escapar, tá? Ó, prendi. Agora, vou ajustar aqui de novo, vou medir. Então, olha, dobrei aí mais ou menos 20 centímetros e vou prender. Ó, deixo retinho, aqui esticadinho e vou fazer o nó. Vou colocar ali dentro e uma apertadinha, assim para ele ficar bem firme. Aqui a mesma coisa. O bom de só dar um nozinho assim é que dá para desmanchar se precisar ajustar. Ok? E aqui agora, ou você pode, né, se ficou muito grande, pode cortar. Eu até pensei em abrir aqui, deixar aberto aqui uma parte. Ou você pode cortar rente aqui, né? É uma sugestão. É uma sugestão aí que eu trago para você, ó. Dá para deixar assim, tá meio estranho, né?
Tá, gente? Mas olha, primeira sugestão, deixa eu colocar aqui para te mostrar que dá super certo. A revista, ela não cai, ó, vou deixar bem retinho. A revista não cai porque a gente colocou ela numa altura ideal para que ela não vire, tá? Ó, tá um pouquinho tortinho o meu, preciso arrumar aqui, ó. Ok, gente? Primeira dica, tá? Usar uma corda, algum tipo de corda ou cordão de algodão que você tiver aí. Cordão de algodão vai ficar bem legal também. A outra opção que eu trouxe aqui é muito simples. Você vai fazer da mesma cor do fio que você usou aqui ou de uma outra cor, correntinhas, olha só. Só correntinhas, muito simples. Faz aí a quantidade necessária para fechar tudo aqui, né, inteiro. E aí, gente, olha só, a única coisa que eu fiz aqui foi abrir aqui uma pontinha, abrir aqui, olha, e engatar no bastão. E pronto. Aqui, tá pronta, olha. Essa pontinha aqui a gente guarda, a gente pega ela e vai passando aqui por dentro para esconder. Se você cortar ali muito rente e não passar uma colinha, nada, pode soltar, né? Porque vai acabar indo um pouquinho de peso aqui por causa das revistas. Ó, passa aqui um pouquinho e aí faz o arremate. E olha só, super simples, né? Uma opção aí barata para você. Você usa aí só um pouquinho de fio, faz as correntinhas, teste e olha, pronto. Para auxiliar aí no suporte do seu revisteiro. Gente, é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Correntinhas. Tá? Só isso aqui, ó. Se você quiser, faz um pouquinho mais apertadinho para que ela não estique muito, né? Porque geralmente estica. Então, faz bem apertadinho, ó. Tô usando uma agulha 4,5 aqui. Faz bem justinho mesmo. Quanto mais firme, melhor. Para você colocar aí no teu revisteiro. Às vezes você não tem aí um outro tipo de alça ou acesso, né, para comprar fácil, uma corda, algo assim. Usa o próprio fio, tá? E ó, quando terminar, puxou, ó, tá travado. Não vai escapar. Trouxe aqui mais uma opção para podermos finalizar a peça, o nosso revisteiro. Fiz essa pecinha aqui de fio de malha mesmo, é uma alcinha. E ela tem aqui o espaço para colocar aqui, ó, para engatar aqui, tá? Então, é só fazer isso aqui, ó. Coloquei ali e aqui também engatei e tá pronta. Olha, facinho. Facinho, facinho. Vamos fazer aqui comigo? Então, nós vamos fazer correntinhas. Vou iniciar aqui as minhas correntinhas. Faço aqui a primeira laçada. Nós vamos fazer 15 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 correntinhas. Agora, a gente vai pular 1, 2, 3. Na quarta correntinha, você vai colocar a agulha aqui por trás, não aqui no meinho, e vai fazer um ponto baixo. Fiz as 15 correntinhas, parei, dei aqui o intervalo de 3 e na quarta correntinha foi onde eu fiz o ponto baixo. E aí eu vou fazer ponto baixo, pegando aqui na alcinha de trás, até chegar ali no final. Quando chegar ali no final, nós vamos mais uma vez pular 3 correntinhas e fazer na última.
finalizar, para dar ali aquele espacinho, olha, que a gente precisa aqui, para poder colocar, dar o encaixe certinho ali no bastão. Essa quantidade de correntinhas que eu tô falando aqui para você, claro que vai depender aí do fio que você tá usando, tá? Da distância que você vai deixar aqui, olha, dessa distância. E se o fio for mais fino, mais correntinhas. Se o fio for mais grosso, menos correntinhas. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. No quarto é onde eu vou colocar a minha agulha. E eu vou fazer um ponto baixíssimo, olha. Coloquei a agulha lá, trouxe a laçadinha pra frente, tiro tudo. Foi aqui, eu vou cortar. Vou tirar essa laçada aqui, ó, essa pontinha. Ajeita aqui. Olha, a gente ficou com espaço. Aqui e aqui, que é o que a gente precisa para encaixar ali. Aqui agora, por questão de segurança, eu vou fazer um nozinho, só assim, ó, só uma voltinha, bem firme, porque aqui ele pode pesar e puxar, né? E nessa o arremate ali sair do lugar. Então, por isso, eu dei um pequeno nozinho aqui, tá? Só uma voltinha, só uma laçadinha de nó. Puxa bem para ficar bem firme. E aí, essa pontinha a gente esconde aqui para dentro. Essas pontinhas, ó. Pega ali, traz e vai aos poucos escondendo aqui para dentro, tá? Com essa daqui a mesma coisa, vai escondendo. E daí, se achar necessário uma gotinha de cola, e pode cortar. Já arrematei ali aquelas pontinhas para ficar bonitinho. E agora eu vou colocar aqui, só fazer isso. Muito fácil. E aqui também, só encaixar. Viu só que fácil? Que maravilhosa, muito fácil, muito prática. Outra coisa, se você quiser fazer aí um charme para tua alcinha, você também pode fazer isso aqui, ó. Dar uma torcidinha nela e daí colocar aqui de volta. Já dá um efeito diferente, olha aqui. Tira ela dali, torce um pouquinho e coloca de volta. Já dá aí um efeito, olha, um pouquinho diferente. Vou colocar assim, para ter espaço aqui no vídeo. Agora, a gente não pode esquecer daquela outra parte aqui para poder pendurar, afinal, é um revisteiro de parede, né? Então, a sugestão que eu te dou são duas, aliás, aqui. Usar o próprio fio de malha. A gente pode fazer ele sozinho aqui. Gente, agora é só amarrar um pouquinho aqui, tá? Dar um nozinho, porque é só para fazer esse efeito aqui, olha. Para pendurar na parede o seu revisteiro. Você pode fazer duplo se quiser, se achar necessário. Você pode também fazer a alcinha exatamente como a gente fez aqui. Também vai ficar bom, do mesmo jeito. É claro que daí você vai aumentar a quantidade de correntinhas para poder ter essa distância aqui, né? A gente pode fazer também, da mesma forma que a gente fez aqui a alcinha para as laterais, fazer no barbante para colocar aqui em cima. Exatamente a mesma coisa. Fazemos as correntinhas e depois voltamos com o ponto baixo. É claro que agora a gente não vai usar 15, vai usar mais, né? Mais correntinhas para dar a distância que eu quero aqui. Como o barbante ele não estica, eu posso medir certinho aqui, fazendo as correntinhas e medindo, que eu vou ter essa medida exata depois também, porque ele não estica, né? Exatamente da mesma forma, gente, eu vou fazer aqui rapidinho e vou te mostrar o resultado final.
Fiz aqui o outro modelinho com barbante. Então, eu fiz, gente, a mesma técnica que eu fiz nessas alcinhas aqui, tá? Exatamente a mesma coisa. Correntinha, depois volto, pulo ali os pontinhos. Como eu estou com o barbante agora, um fio mais fino, eu precisei pular uns pontinhos a mais aqui, para poder começar com ponto baixo, para que desse o encaixe certinho aqui, ó. Para que passasse aqui, tá? Então, aí vai depender do fio que você vai usar para fazer isso. Vou colocar aqui do outro lado também. Olha só. Tá pronta a minha peça, o meu revisteiro de parede. Tenho aqui umas revistinhas, tenho bastante revista de patchwork que eu faço também, mas tem de crochê também por aqui. É uma peça muito boa, você pode colocar aí em vários ambientes da sua casa. Até no escritório, né? Pode ser usada também. Dei aí algumas dicas de alça, né? De como finalizar aqui a peça. Mas, gente, é a sua criatividade, tá? O seu gosto. De repente, você quer colocar aqui uma alça de couro. Você quer costurar aqui e não colocar nada aqui para fechar, tá? Então, a partir daqui é que você vai ter aí 1000 outras ideias para desenvolver o seu trabalho, para colocar aí algo a mais nas suas peças e deixar ela com a sua cara.